Vamos lá, segunda etapa do vídeo. Aí eu peguei e relatei para elas sobre que eu queria agradecer e não pedir. E aí elas me deram a oportunidade de falar. Foi a primeira vez que eu estava naquele lugar, a primeira vez que eu tinha conhecido aquelas pessoas. E assim, eu estava muito emocionada, porque vocês não têm noção, assim, a gente tinha perdido o chão, gente. Imagina você estar com dívida. Eu lembro que naquela semana, a recepção do hotel ligava, do prédio onde a gente tá morando, eles ligavam pro nosso quarto, eu nem atendi o telefone, porque eu falava pro Felipe, eu não tenho coragem. Naquela semana, nosso cartão, porque aqui a gente não usa chave, a gente tem um cartão, né, de acesso. O nosso cartão tinha sido bloqueado, porque nosso aluguel estava atrasado. Então, assim, eu estava me sentindo muito humilhada, sabe? E aí, eu fui lá no café e eu falei para as meninas que eu gostaria de agradecer. E aí eu contei o relato do que tinha acontecido. Falei para elas que a gente só iria liberar, o banco só iria liberar a conta daqui a 2 meses e coisa e tal. E quando eu fiz a oração junto com o Felipe, que veio no meu coração, que era pra gente começar a agradecer. E eu vou te falar também por quê, porque o Felipe, ele fala que aqui ele é um portador de dinheiro, ele dá umas reclamadas, assim, sabe? Porque é um país muito caro. Então, assim, tudo que a gente tá ganhando aqui, praticamente a gente tá usando aqui no país, gastando. Gente, mas é gasto, não é gasto, é investido de uma forma tão sublime, tão incrível. A gente está conhecendo lugares incríveis. As crianças estão estudando numa escola canadense com pessoas maravilhosas, um ambiente e uma cultura tão surreal. E a gente tem vivido coisas tão inesquecíveis que vai ficar na memória, na nossa memória das crianças para o resto das nossas vidas. Então, eu acho que eu entendi o que Deus queria naquele momento. Ele queria que a gente visse as coisas boas, esse lado positivo, sabe? De tudo que a gente está vivendo. Porque embora a gente não volte rico para o Brasil, mas a gente está construindo memórias assim e uma cultura surreal que a gente jamais teria oportunidade se a gente não tivesse aqui. Então acho que Deus queria que a gente realmente enxergasse isso e que assim de alguma forma a gente parasse de reclamar. E foi isso que aconteceu. E eu vou te falar que tudo isso virou uma chave na nossa cabeça. Aí voltando, tá? Tô eu lá no café, aí eu começo a relatar e foi assim muito emocionante porque eu chorei muito. Eu falei que eu senti muito Deus e para mim estar ali naquela reunião que não foi planejada e que eu nem imaginava, foi uma confirmação de que, olha, eu não tô te falando que eu tô cuidando, que é para vocês confiarem, somente confiem que eu tô cuidando de vocês aonde vocês estiverem. Gente, eu acredito muito no sobrenatural, eu acredito muito no divino, eu acredito muito na espiritualidade. E eu sei que quando a gente acredita de todo o nosso coração, de toda a nossa fé, de toda a nossa alma, não importa onde você esteja, Deus sempre vai estar com você cuidando. E aí, naquele café ali, que era um café de pessoas muito religiosas, veio a confirmação. E aí eu falei que realmente eu não sabia que era um café. A Ju até falou, nossa, Lu, eu nem te falei que era sobre isso. E realmente ela não falou, porque eu poderia falar, vou aproveitar a oportunidade e vou lá pedir oração. Não. E muito pelo contrário, mais uma vez eu fui agradecer. O que que a mensagem, né, tinha dito na minha alma, que era para mim somente agradecer. Então ali eu confirmei e agradeci diante de muitas pessoas, tinha mais de 20 mulheres naquele local aquele dia. Então a confirmação veio, né? Não vou falar para vocês que depois daquele dia lógico que a gente tem os desafios diários, tem coisas que acontecem, mas são coisas que nos fortalecem e não nos deprimem, sabe? Que realmente toda vez que vem alguma coisa vem uma solução, a gente não fica sem resposta. E sem falar que a gente aqui, eu e o Felipe, a gente está muito unido, assim, a gente tem fortalecido muito laços entre eu e ele, sabe? A gente tem vivendo momentos de muita paz, de muito amor, a gente está vivendo um momento muito nosso, eu, as crianças e ele. E isso tem sido, cara, não tem preço porque a gente está vivendo aqui. E resumindo, eu fiz contato agora, eu tenho amizade dessas pessoas incríveis, essas mulheres maravilhosas, que não importa onde eu esteja, eu sinto hoje mesmo, eu estava aqui e eu recebi uma mensagem da Ju falando, Lu, tô te mandando essa mensagem para você saber que eu tô pensando em você o tempo todo. Cara, isso traz um aconchego na sua alma, no seu coração, porque aqui eu estava muito sozinha, né, assim, o que eu tenho contato aqui maior é com os funcionários aqui do prédio, tanto é que eu falo e olho para lá, porque é o moço que cuida aqui da parte da piscina, que é um doce de pessoa que ele não fala nem inglês, gente, ele só fala chinês. E ainda assim eu consigo conversar, eu pergunto como que ele tá, porque ele entende algumas frases em inglês, aí ele sempre me responde com muita atenção, muito, sabe assim, muito recíproco, muito cuidadoso.
E o pessoal que trabalha também na recepção, eles são fantásticos. E eu com essa mania de trocar de cabelo, que eu troco de cabelo igual eu troco de roupa. Então eu ponho trança, daqui a pouco meu cabelo tá com rabo de cavalo, daqui a pouco tá com outra trança, outra hora tá todo trançado. E eles sempre me elogiam muito, né? Eles são muito assim, nossa, como é linda. E eu falo, meu Deus, imagina, né? A gente nunca aceita que a gente tem beleza. Então, quando alguém diz, a gente já fica, nossa, obrigada, toda constrangida. Não tá acostumada a receber elogios, então a gente fica todo cheio de dedos, né? Então, gente, assim, eu tô vivendo coisas incríveis, assim. E eu sinto também que não é só em mim, eu sinto que é nos outros que me cercam, sabe? E eu só peço a Deus que eu possa ser isso de verdade, assim, na vida dos meus filhos, da minha família, sabe? De quem convive comigo, que é o meu marido, as crianças. Então, às vezes, eles oscilam um pouco, principalmente a Helena tá oscilando, assim, na parte de humor. Aí eu sinto que eu tenho que ter um pouco mais de paciência com ela, poder conversar mais. Antes ela não queria nem falar inglês, ela se negava a falar. Agora ela canta em inglês, assim, ela vai pro banho, ela sai cantando as músicas em inglês. Aí de vez em quando ela repete alguma frase que ela falou durante o dia com a professora. E aí ela fala coisas assim, tipo animais, assim, objetos, coisas do cotidiano, ela já tá falando em inglês, assim, ela fala em casa. Uma pessoa que não queria nem estudar, ela estava se negando a fazer atividade de casa, porque como é tudo em inglês, gente, a gente vive e respira inglês aqui. Aí você fala português? Falo com vocês aqui no vídeo, com as crianças, com meu marido em casa e com alguns amigos que a gente encontra nos finais de semana quando a gente vai para fazer alguma coisa, socializar. Aí eu falo inglês, mas assim, na vida, assim, do lado de fora é só. Aliás, eu falo português, é só inglês quando a gente sai de casa. Então, gente, assim, como não falar pra vocês sobre fé, sobre acreditar, sabe? Assim, e que quando você acha que tudo tá perdido, cara, vem a solução. Ah, e aí também, esse final de semana, a gente foi no churrasco. Tô olhando meu celular aqui acendendo. E aí eu conheci outras pessoas e conheci uma moça também que ela acredita muito na lei da atração, na lei da, da, da fé, sabe? Na lei do atrair, do seu pensamentos moldam a sua realidade. E a gente falou muito sobre livros, sobre a cocriação, sobre fé, sobre acreditar, sobre Deus. Então, cara, eu vejo Deus em tudo aqui. Eu vejo Deus o tempo todo aqui. É impressionante. E como você tá muito mais tranquila, sabe? Você tá com a mente muito mais aberta. Eu acho que eu fico muito mais livre, sem peso, sem picuinhas, sem intriguinhas. Então você está muito mais aberta para ver Deus, para ouvir Deus. Eu acho que agora eu estou entendendo quando Deus falou: eu vou te levar para um lugar onde onde as coisas vão acontecer, um lugar mágico. E Ele realmente me trouxe para esse lugar mágico, gente. Assim, cara, eu tô apaixonada por Singapura e eu tô com a minha mente tão mais aberta, tão recebendo, sabe, aceitando. Então, eu vejo as pessoas, eu converso com as pessoas, eu consigo sentir essa energia positiva, sabe? Até mesmo dentro da minha casa. Agora há pouco eu estava passando roupa e aí a moça chegou para limpar, que a gente tem uma moça que ajuda 2 vezes por semana. E aí eu pedi para ela poderia, one moment please, que eu iria retirar algumas coisas. Eu estava passando roupa e ela tão paciente, tão doce, um sorriso de orelha a orelha, sabe? Tá ali limpando e eu grata, né? Extremamente grata por ela estar ali me ajudando, porque eu falo que talvez sozinha eu não conseguisse, então ela vem também me ajuda e eu peço que Deus abençoe muito a vida dela também, como abençoa a minha, como tem abençoado a minha vida e a da minha família. Então, cara, não tem como você não sentir, sabe? E a forma como as coisas acontecem, estão acontecendo. E outra coisa também, eu conheci gente de todo lugar do mundo, gente que veio do Brasil e gente que vai ficar aqui, não vai voltar, vai ficar morando. Conheci gente que tá saindo daqui, tá indo pra Noruega, morar na Noruega. Gente que vai sair daqui, vai pra Suíça. Então, eu até comentei isso pro meu marido, que a gente normaliza coisas hoje que a gente achava tão impossível, sabe? Então, isso te dá aquela, cara, expande a sua mentalidade, sabe? Expande, porque hoje eu sonho. Se antes eu já sonhava com tanta coisa que parecia tão inacessíveis, hoje eu sonho com coisas que eu sinto que são palpáveis, sabe? Que eu posso acreditar de que
realmente isso é possível para mim, é possível para os meus filhos. Então, eu sempre desejei que meus filhos estudassem, morassem fora do Brasil, e agora eu sei que isso é real, isso está acontecendo, isso é verdadeiro, cara. Então, é o que eu falo, sabe? Coloca a sua fé, que Deus coloca o chão. Ai, Lu, mas hoje eu não tenho nada. Mas você não precisa ter nada, você só precisa acreditar. Você só tem que acreditar e Deus faz todo o resto. É isso que eu desejo para mim.